Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre leitura e as dificuldades que podem ocorrer na leitura e sobre a dislexia. A dislexia é, então, um transtorno específico de aprendizagem que ocorre em relação à leitura e à escrita. Então, a gente compreende aí como um transtorno de linguagem nessa perspectiva de dificultar, né, ser uma dificuldade da criança, do adolescente, do adulto, em ler e escrever, né? Então, na linguagem escrita e também na linguagem oral. A leitura é uma aprendizagem complexa e simbólica, no sentido de que a gente oferece aos sinais gráficos, ao que está escrito, uma interpretação, um código em relação àquilo que tá sendo exposto, que está escrito. Essa aprendizagem ela é arbitrária, ela acontece então de uma forma que é transmitida, né, passada, né, de uma pessoa até outra. Então, o som que tem uma letra, os sons que tem uma sílaba, uma palavra, né, o fonema ali, então, de um grafema, ele recebe um sentido fonológico e também um sentido de compreensão daquela palavra de uma forma arbitrária por convenção social. Então, de uma forma geral, nós temos ali uma convenção em relação a algumas letras, alguns sinais gráficos. Então, por exemplo, o som de S, ele tem esse mesmo som na letra S, tem também na letra C, quando você junta com a letra E, com a letra I. Pode ter o mesmo som de S no CA, quando tem cedilha, por exemplo, no CO. Né? Então a gente vai entender que essa organização, né, em relação aos fonemas e grafemas é uma organização social e ocorre então por convenção social. Bom, a gente vai entender que envolve a linguagem escrita, atenção, habilidade motora, vários tipos de memória, organização do texto e a imagem mental ali do que está sendo lido, né? A organização mental do que está sendo lido, até no sentido ali de seguir, né, as linhas e não se perder, né, durante a leitura conforme se avança ali as linhas. Nós vamos entender que algumas pessoas, algumas crianças podem apresentar dificuldade nessa organização mental. Algumas crianças podem apresentar dificuldades na questão da memória, né, de reter aquela informação e de seguir ali o fluxo, né, daquela leitura. Então, muitas vezes, quando chega ao final do texto, ao final do parágrafo, tem que voltar porque não se lembra o que foi lido inicialmente, é necessário ler várias vezes. Então são algumas dificuldades que podem ocorrer, né, em função da atenção, em função da memória de curto prazo, da memória de trabalho. Bom, a gente vai compreender a leitura considerando esses processos e num contexto clínico, né, quando a criança vem para a clínica considerando a dificuldade em leitura, nós podemos fazer avaliações, né, e atividades que podem investigar, incentivar, né, intervir em relação a esses processos, considerando então que a criança vai apresentar ali dificuldade nesses elementos. Né? A gente vai tentar de alguma forma transformar isso em demanda no sentido de entender qual é a dificuldade real daquela criança, se é uma dificuldade de atenção, se é uma dificuldade de memória, e o que nós podemos fazer então para orientar essa família e orientar essa criança para o incentivo à leitura dela. Nós sabemos que a leitura ela é uma das habilidades mais importantes, né, que a gente aprende e desenvolve, né, na escolarização, na escola, porque ela é fundamental para as outras aprendizagens. Nós entendemos, né, que a partir da leitura nós temos acesso a outros conhecimentos, a outros conteúdos. Então a leitura vai ser importante para a matemática, né, a leitura dos enunciados, vai ser importante para a história, para a geografia, para as ciências. Então todas as disciplinas
que nós temos durante o nosso processo de formação escolar envolve a habilidade de ler, né? Ler e escrever, aqui em especial a leitura. Então ela é fundamental para que a gente tenha autonomia, para que a gente tenha independência nas nossas aprendizagens e para que a gente possa então buscar informações, né, em diferentes contextos. Nós temos então algumas crianças que vão apresentar dificuldade na aquisição da leitura, né, e outras que vão, e essas dificuldades elas podem ter níveis, né? Tem algumas que vão ter mais dificuldades, outras menos dificuldades, e isso vai distinguir aí uma questão então pautada numa dislexia ou simplesmente numa dificuldade em ler. A leitura envolve 4 processos básicos, né? Os 3 mais comuns, né? A decodificação, fluência e compreensão. E alguns autores colocam uma compreensão crítica, um leitor que seja capaz de compreender o texto, compreender o que está lendo, mas também de uma forma crítica, né? De colocar ali então uma percepção, uma opinião, uma reflexão sobre o que está sendo lido. Vamos voltar então, né? Os processos. Decodificação se refere à consciência fonológica. Então, o primeiro movimento ali que nós temos na aquisição da leitura que envolve reconhecer o fonema e o grafema que se refere a esse fonema. Ou seja, decodifica o som e texto, né? Leitura e escrita. Eu entendo, eu começo a decodificar que sinais, né, que letras têm aquele som, né? Ou olhando para aquelas letras, quais são os sons que elas têm, né? E quando juntas elas formam uma sílaba, uma palavra. Então esse processo se refere a decodificar, né? Associar sons e texto, né? Fonemas e grafemas. Então a gente começa a fazer esse exercício. Ele é basicamente memorístico, né? Assim, a gente memoriza aquela informação e vai então repetindo até que isso se torne mais fluido, né? O outro processo se refere justamente a isso, né? A fluência em leitura. Então no primeiro momento eu decodifico, eu consigo reconhecer fonemas e grafemas, né? Reconhecer os sons, né? E os sinais que estão associados àquele som. E no segundo momento eu faço uma leitura fluida, né? Eu consigo ler então de uma forma contínua, uma frase, uma oração, né? Um parágrafo, um texto. O terceiro processo se refere então à compreensão da leitura. Isso indica que eu já decodifiquei, já tenho uma fluência nessa leitura, né, consigo ler de uma forma fluida e compreendo o que está sendo lido. Consigo ler então um texto, uma poesia, um livro, né, um artigo, e tenho compreensão daquilo que eu estou lendo, né? E aí o outro processo, como eu citei anteriormente, seria então essa compreensão mais crítica. A gente espera que uma criança em 3º e 4º ano já esteja determinado a questão da compreensão. Então, que ele já tenha aprendido a decodificação, a fluência, ele já é um leitor, né, fluido, e ele passa a ser então um leitor ali com compreensão. E é claro, né, no final do ensino médio, que ele seja um leitor competente, né? Tem a competência e leitura que envolve, então, para além da compreensão, uma criticidade, né? Que ele consiga, então, ser crítico em relação às leituras que ele realiza. A gente sabe que isso nem sempre acontece, né, no contexto do nosso país, por questões sociais, de desigualdade social, por questões políticas, então tem vários outros fatores que dificultam, né, a aquisição da leitura, em especial da compreensão da leitura. Muitos estudantes terminam o ensino básico, né, o ensino médio, sem de fato compreender o que estão lendo. Eles são fluidos na leitura, mas não têm a compreensão. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a dislexia. E normalmente esse transtorno específico de aprendizagem, ele vai dificultar, né, ele ocorre quando
há uma dificuldade em decodificar alguns sinais, decodificar algumas sílabas, algumas palavras, e aí se torna um leitor um pouco menos fluido, mais dificuldade ali para fazer uma leitura de uma forma contínua, então ele lê de uma forma mais pausada, tem mais lentidão e muitas vezes não consegue avançar ali por conta da dificuldade em decodificar alguns fonemas e grafemas. Então, considerando, né, a dislexia é um transtorno específico do aprendizado, da aprendizagem, ocorre considerando então a dificuldade que a criança tem na aquisição da leitura e da escrita, escreve errado algumas palavras, ela lê errado algumas palavras, e esses erros são diferentes do que é esperado para a idade, né? Então, algumas trocas, algumas omissões, algumas adições ocorrem na hora da leitura ou no momento da escrita, e são trocas que já não são mais esperadas para aquela idade. Então a gente vai percebendo crianças do primeiro ano do fundamental, segundo ano do fundamental, que pode haver ali algumas trocas na escrita, na leitura, porque ela está nesse processo de aquisição. Mas aí no terceiro, quarto ano já é esperado, né? Lembra que eu falei anteriormente, que essa criança seja uma leitora proficiente no sentido de compreender a leitura, né? E aí se ainda assim ocorrem esses erros, essas dificuldades, essas omissões, trocas, isso vai impactar então um diagnóstico aí de dislexia, uma compreensão de que pode existir ali nessa criança o transtorno de aprendizagem que nós compreendemos como dislexia. Normalmente essa criança vai apresentar alguns erros na leitura que nós compreendemos como espelhamento, né? Então, tanto ela enxerga de forma espelhada algumas letras, né? E tem uma questão visual importante, de memorização daquela imagem, né? Aquela imagem mental ali de uma letra, né? Em especial as letras que são semelhantes, como P e D na escrita, no som, né? D e T, né? P e Q, na escrita pode ser parecida, né? Então essas letras podem haver ali um erro em relação ao espelhamento, né, da criança, tanto na escrita como também na leitura. E aí nós precisamos fazer então alguns exercícios com ela, né, de modo a construir ali uma memorização em relação àquele sinal que está sendo colocado, né? Em termos de etiologia, né, a maior parte dos estudos vai indicar de uma origem neurobiológica, né, para explicar esse transtorno, né, essa dificuldade aí na aquisição da leitura e da escrita. E aí quais são indicadores para a gente ficar atento? A dificuldade no reconhecimento das palavras, né, então reconhecer as palavras, reconhecer os sinais, reconhecer os fonemas, dificuldade em decodificar, né, algumas letras, a fluência, né, na leitura vai ser uma leitura mais pausada, uma leitura lenta, e nem sempre ela consegue, de fato, ser fluida na leitura, né? Soletração, então se você indica para ela, né, soletrar algumas palavras, ela também vai apresentar dificuldade, né, em entender quais são as letras que compõem aquela palavra, né? E, como falei anteriormente, nas habilidades então de decodificação de alguns sinais gráficos, né? Bom, a avaliação, aí, considerando, né, no contexto clínico, a gente atendendo essa criança, né, no nosso consultório, como nós conversamos em outra aula, né, a anamnese, tentar entender aí o histórico dessa criança, desde a questão da gestação, a relação que ela tem com outros familiares, com irmãos, com tios, com os avós, relacionamento que ela tem ali com a escola, com os colegas, hábitos de estudo, né? Então essa criança tem ali uma rotina de estudo, não tem, o histórico de vida dessa criança, outras queixas em relação a comportamentos que os pais possam apresentar. Nós percebemos que boa parte das crianças que têm dislexia
apresentam, né, tem ali um histórico de atraso na aquisição da linguagem, então são crianças que demoraram mais para aprender a falar, para começar a falar. Então são elementos importantes para a gente começar então uma organização em relação a essa compreensão da criança, o histórico de vida dela, desempenho dela. Né? Bom, a gente vai fazer, né, e pode, né, aplicar alguns testes de leitura, né, então indicar que ela faça leituras de textos, e são textos de acordo com a idade dela, né, coisas que ela gosta de fazer, gosta de ler, né. Testes de escrita, basicamente pensando aí na questão do ditado, e os testes de inteligência, como por exemplo o VISC, DFH, Columbia, né? Então são alguns instrumentos que nós podemos usar que vão contribuir para que a gente tenha um pouco dessa dimensão, né, das características dessa criança. Bom, em relação ao tratamento, né, o que a gente pode fazer, né, para essa criança, então no contexto da psicologia, o nosso interesse, né, o nosso olhar vai ser para questões familiares, né, entender o relacionamento, né, de pais e filhos, relacionamento dos irmãos, né, as questões aí pautadas nas emoções neste ambiente familiar e também, claro, no ambiente escolar. Né. Nós podemos fazer alguns exercícios mais diretivos, né, em relação à atenção, em relação à memória, né, então algumas estratégias cognitivas, né, alguns jogos cognitivos, de modo a incentivar o desenvolvimento, né, dessas habilidades cognitivas, mas o foco inicial, né, o principal passa a ser então a questão emocional, né, os impactos que tem na vida dessa criança a dislexia. E é claro, na tentativa de buscar estratégias para que ela consiga lidar com essa dificuldade que vai se manter aí durante o processo de formação dela. E acompanhamento dessa criança na escola, na vida familiar, orientação ao professor, orientação à família, orientação à própria criança, buscando então estratégias, né, de como ela pode se desenvolver ali e avançar no processo de formação escolar dela.